para todos os nossos votos de muita paz, de muita luz, saúde, meus irmãos, para nós e para todos os nossos lares. Mais uma vez, uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês essa doutrina maravilhosa, essa doutrina que liberta, que esclarece e que traz o conforto para todos nós, de que todas as situações em que estejamos vivendo, um dia vai passar. Que todas as dificuldades, que todos os momentos que nos trazem infelicidade, desconforto, tudo isso um dia há de passar. E nós estaremos triunfando sobre nós e sobre todas as nossas dificuldades. Essa é a certeza, meus irmãos, que o Espiritismo Consolador, que Jesus nos prometeu há 2000 anos atrás, nos traz nesse momento a certeza de que um dia as coisas, num futuro muito próximo, tudo há de melhorar, há de passar. Não poderíamos passar pelo mês de setembro sem falarmos, sem trazermos uma reflexão acerca da valorização da vida. O mês de setembro, em que a sociedade elegeu para o combate do suicídio, mas é claro, acima de tudo, para a valorização da vida. Esse presente de Deus que o Pai nos dá para podermos crescer, para podermos evoluir. Deus nos entrega, meus irmãos, a vida e nos coloca a lei da reencarnação, para que possamos vir à Terra, vir à matéria, permanecermos aqui o tempo que nós precisarmos, para crescermos, para evoluirmos, e no momento certo, no momento adequado, no momento ideal, nós retornarmos à pátria espiritual com uma nova bagagem de aprendizado, de conquistas, vitórias sobre nós mesmos, sobre as dificuldades que tínhamos no passado. Quando Deus nos presenteia com a lei da reencarnação, meus irmãos, Ele o faz para que nós possamos realmente aprender a nos amar. A amar a nós mesmos e a amar ao nosso próximo. Por isso é o nosso dever como cristãos, como filhos de Deus, valorizarmos a nossa vida, que é esse presente que Deus deu para cada um de nós. E aí a pergunta: por que tantos irmãos cometem suicídio? Por que tantos irmãos tiram de si próprios essa oportunidade bendita de continuarem na luta, de continuarem no exercício, no treinamento do aprendizado do amor imortal? O que leva esses irmãos e irmãs a partirem de volta, ou resolverem partir de volta à pátria espiritual, mesmo antes do momento adequado? São várias as causas que conduzem o ser humano ao suicídio, todas indicativas do desconhecimento de como funcionam a justiça e a misericórdia divinas. Materialismo severo, solidão, depressão, enfermidades incuráveis, violências, maus tratos, abusos de todo tipo, pobreza extrema, fanatismo religioso, negligência e abandono familiar, perdas afetivas, alcoolismo, drogadição, distúrbios mentais, desesperança, obsessão de irmãos espirituais, esses que nos acompanham de vidas passadas e que muitas vezes não nos amam tanto assim, procurando uma oportunidade de retaliar, de se vingarem. Outro aspecto muito importante, meus irmãos, a questão dos relacionamentos. Quando nós falamos nos trabalhos anteriores
que nós não devemos colocar nas mãos dos outros o motivo, a razão da nossa felicidade, porque os outros são falhos, assim como nós o somos. A questão financeira, às vezes as pessoas estão comprometidas financeiramente, e aí a desesperança, os distúrbios mentais, são inúmeros os motivos, as causas que podem conduzir o indivíduo ao suicídio, a abreviar a sua existência aqui na Terra. Porque nós aprendemos com o Espiritismo que a morte não existe. E quando um irmão, uma irmã retira sua própria vida, ele o faz com a vida física, porque sua vida espiritual continua. Ele continua caminhando pela pátria espiritual. E é claro, cada um deles de uma forma diferente, padecendo de forma diferente. É preciso que nós busquemos o socorro diante dessas posições, dessas causas. Se estivermos passando por algumas dessas dificuldades, é imprescindível buscarmos e pedirmos, clamarmos por ajuda. Hoje nós temos os centros de saúde mental com tratamento gratuito. Nós temos o tratamento da fluidoterapia nas casas espíritas, mesmo à distância, com atendimento virtual. Quem não tem um companheiro, um bom amigo, para ligar, para conversar? Todos passam por dificuldades, todos nós temos dificuldades. Nós não estamos aqui, nesse momento, passando por esse processo reencarnatório no planeta Terra, não há uma alma que não tenha dificuldades, que não tenha problemas. Mas é preciso que busquemos ajuda, é preciso que peçamos socorro e partir para o tratamento psiquiátrico, psicológico. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 16, Kardec elucida a incredulidade, as simples dúvidas sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Produzem a covardia moral. Quando se vêem homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçarem por provar que os que ouvem ou leem, que estes nada têm a esperar depois da morte, ou seja, os nossos irmãos que apostam na doutrina materialista e que pregam que depois que o corpo físico morre, nada existe, esses irmãos são capazes, sim, de proporcionar pensamentos nada edificantes àqueles irmãos que já passam por essa problemática, por essas dificuldades. Nada tem a esperar depois da morte, segundo a opinião dos materialistas. Não estão tentando convencê-los de que são infelizes, o melhor que podem fazer é matar-se? Quando você convence uma pessoa que após a sua vida física se findar, nada mais existe, você está oferecendo uma opção para esse irmão, para essa irmã, de uma suposta, de um pseudo-solução do seu problema. Que lhes poderia dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação podem oferecer-lhes? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se segue concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale cair nele imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. Porque um irmão, uma irmã que tem um conhecimento da vida espiritual, que tem a consciência de que nós continuamos pós-morte do corpo físico, certamente ele vai repensar muitas das vezes antes de tentar abreviar sua própria vida. Porque ele tem consciência de que os sentimentos e as sensações irão acompanhá-los, né, depois da morte do corpo físico. E os que fazem seus defensores, terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, a dúvida já não é possível, modificando-se, portanto, a visão que se tem da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições muito diversas. Daí
a paciência e a resignação, que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, daí, numa palavra, a coragem moral. Então, esse Espiritismo, que para nós é o consolador e que vem nos explicar, vem nos trazer detalhadamente a existência do mundo espiritual, ele vem nos dizer também que nós continuamos, que nós não morremos e que, quando nós largamos os organismos físicos, a matéria física, nós carregamos conosco as mesmas emoções, as mesmas sensações. E o Espírito André Luiz, ele vai mais longe. Ele nos informa que todos esses sentimentos, essas emoções, são superlativos no mundo espiritual. Então as pessoas que desencarnam abruptamente com um determinado problema, com um determinado sentimento, ao chegar no mundo espiritual isso se dilata. Isso pode se agravar ou, né, a contrapartida também é verdadeira. Quando desencarnamos no momento certo, na hora certa, passando por todas as dificuldades que a vida física pôde nos oferecer e saímos heróis, né, vencendo essas dificuldades e permanecendo aqui na luta até o último momento, quando chegamos no mundo espiritual, esse sentimento de alívio, de libertação também é superlativo, também se expande. Por isso, meus irmãos, que não existe problema que seja capaz de ser solucionado tirando a vida física. Eles nos acompanharão na caminhada do mundo espiritual. É preciso que nós pensemos nisso e volto novamente, procuremos ajuda, ajuda médica, ajuda espiritual. Vamos no Livro dos Espíritos, na questão 943, de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem? E aí os irmãos espirituais respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade, né? Daquilo que é abundante. Para aquele que exerce suas faculdades com o fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa com mais rapidez. Ou seja, as pessoas que se dedicam ao seu trabalho, que procuram não ficar com a cabeça vazia, com o pensamento vago, né? O tempo passa rápido. É a tradicional teoria da relatividade, né? E as pessoas que vivem na ociosidade, as pessoas que não têm não têm projetos, não têm mais objetivos, que tudo já conquistou, são pessoas que divagam no pensamento, são pessoas que ficam invigilantes, e aí é que está o perigo. E os irmãos espirituais continuam, suporta as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Então projetarmos sempre, nutrirmos em nós a esperança de que coisas boas estão sendo preparadas para cada um de nós, que é preciso que nós trabalhemos para ir no encontro delas, com calma, paciência, que tudo tem o seu momento, tudo tem a sua hora, né? E procurar ocupar a nossa cabeça com um bom trabalho, um bom estudo. As pessoas que já se aposentaram, que já têm mais tempo, podem se dedicar a um exercício, uma boa atividade física, ao estudo, né? E até mesmo aos trabalhos filantrópicos. Por que não? Né? Na questão 944, Kardec continua: o homem tem direito a dispor da sua própria vida? E os imortais respondem: não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Então nós precisamos andar em favor, na direção das leis de Deus, para que a gente encontre só as bem-aventuranças, o desejo, né, de trabalhar, de crescer, de entender realmente que a vida é um presente que Deus dá para cada um de nós. E na questão 952A, será mais ou menos culpado o que tira a própria vida por desespero? Então a pessoa está desesperada, a pessoa não tem mais condições de esperar, já procurou todos os recursos. Será que essa pessoa tem, né, menos ou mais culpa? E os imortais respondem: é mais culpado, porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio.
Naquele que o faz instantaneamente, há por vezes uma espécie de desvario, que tem alguma coisa da loucura. O outro será muito mais punido, porque as penas são sempre proporcionais à consciência que se tenha das faltas cometidas. Olha que interessante. Mas vamos rever a questão 952 sem ser a. Comete suicídio o homem que parece vítima do abuso de paixões que ele sabia que iria apressar o seu fim, mas às quais não lhe foi possível resistir, porque o hábito as transformou em verdadeiras necessidades físicas. É uma pergunta, e os irmãos espirituais respondem: é um suicídio moral. Não compreendeis que, nesse caso, o homem é duplamente culpado? Há nele falta de coragem, bestialidade e, além disso, esquecimento de Deus. Quando o Kardec pergunta a respeito das questões morais, é lógico que ele está se referindo aos vícios, né, meus irmãos? Nós sabemos que o alcoolismo, o tabagismo, a drogadição são vícios que conduzem, né, o indivíduo para o abreviamento direto da sua vida. Alguns irmãos dizem que esses vícios fazem parte do suicídio indireto. Mas aqui está bem claro, né, que os irmãos espirituais respondem para Kardec. Essas questões morais, o descuido com a sua vida, a questão da higiene, a questão da sexualidade, né, desregrada, tudo isso contribui para que o indivíduo esteja promovendo para si mesmo a abreviar a sua vida na Terra. E na questão 952, o Kardec ele pergunta sobre a questão da culpabilidade daqueles irmãos que estão desesperados, que estão endividados, aqueles irmãos que se veem em uma situação que aparentemente para eles não tem mais volta. São dois casos diferentes. Na 952, o suicídio mais, vamos dizer assim, baseado nos vícios morais, né, naquilo que se tornou hábito em nossas vidas e que a gente acha que aquilo ali é muito maior do que nós imaginamos. O que não é, porque não existe nada maior do que a nossa vontade, do que o nosso desejo. E na 952A, Kardec já está perguntando para os irmãos espirituais a questão do desespero. O indivíduo está desesperado. No seu ponto de vista, não existe saída para o seu problema. Então ele tem mais ou menos culpa, né? Eu gostaria até de repetir a resposta que os irmãos deram com relação ao indivíduo que está desesperado e abreviou sua vida. Então eles respondem o seguinte: é mais culpado porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio, naquele que o faz instantaneamente. Há, por vezes, uma espécie de desvario, que tem alguma coisa da loucura. O outro será muito mais punido, porque as penas são sempre proporcionais à consciência que se tenha das faltas cometidas. Então, independente das nossas necessidades morais, independente dos nossos problemas, né, nós devemos evitar o máximo possível, mergulhar nos pensamentos negativos, na negatividade, e procurar sair da base, que a gente sempre fala, né? Quando nós deixamos o nosso pensamento devagar, né, vamos dizer assim, os irmãos espirituais que estão ao nosso lado, e nós já percebemos aqui, já lemos, né, na questão do Livro dos Espíritos, que a questão da obsessão, né, a obsessão também é uma causa que assim, é muito predominante nos casos de suicídio. Mas vamos citar um caso específico que nos contou em uma mensagem, né, o André Luiz, o espírito André Luiz. Na questão, por exemplo, das drogas, né, quando ocorre, por exemplo, uma overdose que está sendo proporcionada pelas duas pessoas, pelo espírito encarnado e pelo espírito desencarnado, que induz o irmão encarnado a se drogar com muita intensidade, isso proporciona a ele, né, uma morte por overdose. Para que aquele irmão desencarnado não tenha participação direta naquela morte e aquilo se transforme, se caracterize no suicídio, no momento em que o irmão encarnado ele está usando daquela quantidade excessiva de droga, que o seu organismo começa a falecer, o desencarnado ele se afasta, deixando por responsabilidade única e exclusiva do irmão encarnado o motivo da sua morte, ou seja, o suicídio. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, né, meus irmãos, nas festinhas onde nós vamos, com
as bebidas que nós ingerimos, a princípio, né, uma quantidade pequena, isso pode se tornando, evoluindo e pode se tornar um vício na vida da pessoa e que ela pode vir a ter dificuldades de lidar com isso. É lógico que existem os tratamentos, né, e bom seria que todos se tratassem, né, antes de se tornarem totalmente dependentes, tanto da droga, do cigarro, quanto da bebida, quanto da comida em excesso, né, e outros males, né, que contribuem diretamente para o falecimento dos nossos órgãos. A questão do suicídio é preciso que a gente estude isso profundamente e pense profundamente, porque existem vários caminhos que conduzem os nossos irmãos a esse momento muito infeliz. Existe uma obra que todos conhecem, aqueles que não conhecem, com certeza já ouviram falar, que é a obra Memórias de um Suicida, né? É uma obra clássica que ilustra o sentimento, a história das vítimas, né? E eu vou relatar, para nós terminarmos aqui o nosso encontro de hoje, um trecho, né? Um comentário sobre esse livro. Então, a obra Memórias de um Suicida nos conta a história de 5 pessoas esclarecidas que viveram em Portugal no momento da codificação. Olha que legal. Mesmo sendo pessoas cultas, inteligentes e muito bem informadas, nenhum deles se interessou por saber um pouco mais sobre a nova doutrina. Viveram em Portugal, ali na Europa, próximo de Paris, mas nenhum deles, né, embora fossem cultos, desejaram conhecer, tiveram algum interesse pela nova doutrina que aparecia na França. Mesmo conhecendo muito do conhecimento humano da época, mesmo estudando e convivendo com pessoas bem formadas e atualizadas, nenhum deles se interessou pela chamada terceira revelação. Isto nos lembra uma frase de grande sabedoria: quem sabe pode muito, e quem ama sabe mais. Vamos repetir a frase? Quem sabe pode muito, quem ama sabe mais. Todos os personagens do livro vivem envoltos em seus mundos, alguns vivendo para as letras, outros para os negócios, outros mais para seus amores e interesses sentimentais. Quanto tempo perdemos nas vivências cotidianas, nos interesses materiais e nos prazeres imediatos e, nestes mundos pequenos, menores, que nos mantêm nas conquistas materiais, nos afastando, né, às vezes da vida contemplativa, porque muitas das vezes nós vivemos um mecanismo terrível, né, meus irmãos? De 6 até as 10 da noite, sem pararmos para refletirmos na vida, nas prioridades, o que é realmente prioridade nas nossas vidas. Então, nesse mundo pequeno, né, que eles viveram e que infelizmente muito de nós ainda vive, nos esquecemos da verdadeira razão da vida e dos objetivos do progresso espiritual da humanidade. Nós nos esquecemos verdadeiramente o motivo pelo qual nós estamos aqui. Para que nós viemos na Terra? O que aqui nós estamos fazendo? Nós focamos as nossas conquistas nas coisas materiais. Como eu disse anteriormente, vivemos em um mecanismo terrível e esquecemos de entrar frequentemente na vida contemplativa, ou seja, de buscarmos uma prece, um momento tranquilo, uma boa música, uma boa leitura, ou até mesmo uma reunião, hoje, né, as reuniões virtuais, participarmos de uma reunião de estudo, um momento de oração, enfim, sairmos um pouco da matéria, do mecanismo e irmos de encontro à vida contemplativa, para nos encontrarmos com os irmãos espirituais em pensamento e ouvirmos deles os conselhos, as diretrizes que nós precisamos, né? Quantas vezes, quando a gente faz essa elevação, dentro dos nossos próprios lares, a gente volta com uma solução de um problema, com uma ideia nova. Poucas pessoas usam esse concurso, meus irmãos. Nos momentos de desesperanças, desajustes emocionais e medos, os conhecimentos do mundo material, a acuidade reflexiva e os pensamentos lógicos foram insuficientes e incapazes de confortar seus corações e impedir que as 5 personagens, cada um de sua forma,
cometesse o maior de todos os crimes, o suicídio. Um deles agora. O livro Memórias de Suicida foi publicado pela primeira vez em 1958. Camilo Cândido, um dos personagens, se suicidou em 1890. Permaneceu no mundo dos espíritos mais de 50 anos. Reencarnou no final dos anos 40, sendo, segundo nos foi revelado pela obra, e sua nova encarnação teria que conviver com a cegueira desde os 40 anos, tendo assim nova oportunidade de rever e pensar sobre a vida verdadeira, sobre a eternidade e sobre os comprometimentos que cada um de nós assume quando aceitamos voltar à Terra, quando aceitamos vir nessa aventura em busca do aprendizado espiritual, em busca do aprendizado do amor imortal que Jesus tanto nos mostrou quando esteve entre nós e até hoje nas páginas do seu Evangelho, com tantas lições belíssimas, até hoje nós podemos aprender ainda mais sobre esse amor imortal. Então, meus irmãos, não há dificuldade diante da luz. Não há problema que não tenha solução. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos amados incondicionalmente pelo nosso Pai, que conhece a cada um de nós e todas as nossas dificuldades. Jesus, o nosso mestre muito amado, tem o seu exército da paz, os irmãos espirituais, que vêm ao planeta Terra frequentemente, diariamente, para nos orientar, para nos ajudar, para que nós possamos sentir todas essas vibrações e esse socorro. É preciso que nos elevemos, meus irmãos, mesmo diante das dores, das dificuldades, mesmo diante daquela situação que parece ser irreversível e não ter solução. Tem, tudo tem solução. Todos nós temos um socorro especial, que é o amor de Deus e de Jesus para cada um de nós. E antes de deixarmos o nosso pensamento tomar vida diante da nossa ingenuidade espiritual, da nossa incapacidade aparente, porque nós somos capazes, antes das coisas tornarem um rumo mais difícil, vamos cerrar nossos olhos. Vamos nos ajoelhar espiritualmente e vamos buscar por Jesus, o nosso Mestre tão amado, para nos ajudar. O socorro, meus irmãos, vem na direção da gente. Não há problema que não tenha solução, desespero que não termine. Seja qual for a sua situação, seja qual for o seu problema que você está passando neste exato momento, tenha certeza, tenha fé, tenha esperança de que a solução existe e virá ao seu encontro. É claro que Deus deseja que você se movimente, que você saia da base e vá de encontro a eles, na luz, através da prece, através do pensamento. Eu desejo que todos, mesmo agora no final de setembro, tenham um mês mais do que abençoado. Que todos possam falar sobre a valorização da vida, esse dom divino que Deus deu para cada um de nós, para que a gente possa realmente viver plenamente, para que nós possamos ter vida e vida em abundante, que é isso que Jesus deseja para cada um de nós. Valorize a sua vida, meu irmão. Valorize o seu momento que você está aqui, porque ele é muito importante. E existem milhões de almas que desejariam estar aqui nesse momento. Eles esperam no mundo espiritual pelo seu momento, pela sua chance de virem ao material, ao organismo físico, na busca pelo aprendizado do amor imortal. Portanto, valorizemos essa nossa bendita oportunidade. Muito obrigado a Deus pela vida que nos faz crescer, que nos faz evoluir, que nos faz aprender cada dia mais sobre o amor imortal que Jesus nos ensinou há 2000 anos. Muito obrigado pela atenção de vocês e que o Mestre das Luzes possa nos abençoar hoje, amanhã e para todo sempre.